aqui, ó. Está ao vivo. Ah, tá. É que isso aqui vai para o rádio também, né? Está sendo transmitido. E dava banho, eu fazia sangria. Esse era o meio que se tinha para fazer. Olha a data, 460 a 377 antes de Cristo é a data de Hipócrates. Mas essa ideia já vinha muito antes. Galeno, depois, no início do século II, né? Do século I, século II, né? Galeno vai e também coloca isso vai avançar milênios, né? 2 milênios pelo menos. Aí depois, para poder explicar, veio como é que a vida se formou, por geração espontânea. A geração espontânea, olha, era algo baseado no quê? Em observações. Né? Você olhava a vida se formar, de onde você não tinha condições de enxergar, você via a vida se formar, então você falava que aquilo gerava espontaneamente. Por exemplo, larvas e moscas surgindo de carne podre. Então, as larvas nasciam da carne. Ratos, eles tinham até uma receita. Se você colocar uma camisa suada, uma roupa suada dentro de um quarto escuro, com farinha, né, de trigo, por exemplo, ali nasciam ratos. Essas ideias para explicar a origem da vida, para dar um sentido para a vida. O próprio nome de Deus, por exemplo, tem que dar um nome de Deus para trazer um pouco daquilo que você não entende para uma palavra que você possa entender. Então, eram essas ideias que se tinham, e por incrível que pareça, isso daqui perdurou até o século XIX. Essas ideias aí de que surgiam, as coisas surgiam dessa forma. Outra era a teoria dos miasmas. Vejam quantas teorias para tentar explicar a saúde e doença, né? Que era, miasma é um ar ruim que você respira, de podridão, as pessoas ficavam doentes por quê? Corpos de pessoas mortas e de animais, né? Aquele cheiro, aquelas coisas, aquilo lá deixava as pessoas doentes, tá? Então veja, nós tentamos durante todas as nossas épocas explicar as coisas. E quando a gente explica alguma coisa, mesmo que não seja real aquilo, dá uma tranquilidade. Então você acaba levando e desenvolve uma sociedade inteira dentro desse processo. Esse cidadão aqui, olha a data também, de 1632 a agosto de 1723, século 18, né? Século 17 e 18. Ele era um comerciante, só que ele fazia lentes. Ele começou a polir lentes e começou a aumentar o tamanho da capacidade das lentes dele, aumentando 200, 300 vezes. E um dia lá, com uma dessas lentes, ele enxerga o que nós sabemos hoje ser bactérias e protozoários. E ele chamou isso de animalículos, né? Pequenos animais que existiam. Ele é o pai da microbiologia, para se ter uma ideia, mesmo não sendo da área. Ele que descreveu, pela sua visão, o glóbulo vermelho, o espermatozoide, tá? Por visualizar, animalículos. Ele chamou isso. Quando ele leva isso para os cientistas da época, os intelectuais da época, eles ficaram maravilhados, mas para isso era o quê? A grande criação de Deus, que também, onde eles não viam, existiam animais, mas não tinha relação nenhuma, não fizeram relação nenhuma com doença, tá? Precisou avançar 150 anos para que desse importância àquilo. Veja a capacidade do ser humano de olhar algo, mas não olhar com profundidade, né? Esse cidadão aqui, o Ignaz Semmelweis, ele entrou para a história como aquele da lavagem das mãos. Ele era da Hungria, foi médico na Áustria. Na Áustria, ele percebeu um negócio incrível. Tinha a parte de
nascimento dos bebês lá era dividido assim entre os estudantes de medicina daquela época e as parteiras. Esse foi o primeiro indivíduo que chegou e percebeu, por exemplo, que do lado das parteiras, onde as parteiras faziam isso, a morte era bem menor do que o dos estudantes. Os estudantes eram 3 vezes mais, as mulheres morriam no parto de febre puerperal, né, que é a infecção no órgão genital da mulher, e a mulher acabava morrendo. Então eram 3 vezes mais ali. Ele não entendia, ele achava o quê? Que os médicos saíam de uma necrópsia e não tinham luvas, não tinham nada, e vinham fazer um parto, né? E eram estudantes. E ele percebia que com as mulheres que não mexiam na questão dos cadáveres lá, as crianças nasciam e a maioria vivia. Ele inventou lá uma solução de cal e cloro para que os médicos, quando saíssem de lá, lavassem as mãos, né? Que eles lavassem as mãos para poder mexer com o parto. As mortes caíram de 20% para 1%. Mas, olha só como a coisa ela é algo difícil de você tirar orgulho e vaidade. Os médicos da época não aceitaram isso, né, que não era isso que era o problema, porque apesar de Antoni ter descoberto lá esses animais, essas coisas, né, que ele viu, deve estar em todo lugar. Para eles, a medicina não era assim. Os hospitais da época eram hospitais que cheiravam a carne podre, né? Andavam com máscara, não são os hospitais com toda a asepsia que tem hoje. E ele foi demitido do hospital. Ele voltou para a Hungria, e lá na Hungria ele foi para um hospital também, que o índice de morte de crianças era muito grande na hora do parto, e ele implantou a mesma coisa, cal e cloro para lavar as mãos, para colocar lá. Mas era muito difícil, os médicos da época não aceitavam isso. O que aconteceu? Ele começou a entrar em depressão, um amigo dele um dia levou ele falou que ia para um sanatório para eles poderem ver o paciente, e era a internação dele lá. Ele quis reagir, colocaram a camisa de força, ele apanhou, e morre 13 dias depois, pela ignorância das pessoas em não ver. Nós estamos no século XIX, tá? Mataram um homem que tinha descoberto o porquê daquela situação ocorrer. Mas no mesmo século XIX, nós vamos ter um Louis Pasteur, que refutou geração espontânea com as suas pesquisas, né? Com a teoria dos germes. Os germes estavam sim, olha, os animalículos de Leeuwenhoek realmente causavam doenças, tá? Pasteur demonstrou que a contaminação vinha de fora, de algo vivo, presente no ambiente, tá? Ele viu lá a fermentação do vinho e da cerveja, né, que eram seres biológicos que faziam aquilo. E Pasteur é também o pai da pasteurização do leite, aquele ferver o leite devagar, assim, né? Século XVIII, XIX é o século embora não seja o século das luzes, né? Mas aí as luzes se fizeram no saber humano, né? Nós vamos ter outro no mesmo século. Esse é Robert Koch. Ele descobriu o bacilo de antrax. As ovelhas ficavam doentes e ele isolou esse bacilo, cultivou e aplicou em ovelhas sadias, e elas ficaram doentes. Então ali era uma prova irrefutável de o que causava aquilo estava no ambiente, tá? E o mais conhecido, que ele é o bacilo da tuberculose, que é o bacilo de Koch. Depois dessas pesquisas, as coisas começaram a avançar. Nós vamos ter o John Snow, que na epidemia de cólera de 1854, ele provou que a cólera estava na água. Então, isso daí foi matando teoria dos humores,
geração espontânea, miasmas, mas levou o quê? Mais de 2000 anos para que isso pudesse ser entendido pela comunidade de uma forma geral. Quantas pessoas morreram? Quantas, por orgulho, por vaidade, por medo das mudanças, por medo de perder o posto que ocupavam. Aqui nós vamos ter a lente que desvendou, vamos voltar um pouquinho, a lente que desvendou o Espírito, século XIX. Se foi a lente que desvendou o mundo microscópico, o Espiritismo desvenda o mundo dimensional, né? Aquele mundo que não é o mundo que a gente vê, é muito mais coisas que estão por aí. Nós vamos, o microscópio mais potente do século XIX, porque nós entramos na era do Espírito, né? Na era em que o Espírito não era mais questão de pessoas humildes, de pessoas simples, ou de pessoas que tinham que ir para a fogueira, né? Era o século em que se podia ver, através dos médiuns, o mundo espiritual. E eles podiam estar presentes, podiam se manifestar através de movimentos de objetos, de batidas das mesas, de aparições, de materializações. Então, não podia mais refutar. Nós não podíamos mais levar 2000 anos para que o orgulho e a vaidade da humanidade ainda imperasse e as pessoas ainda morram, né? Nós fomos então descobrindo que existem outras coisas que estão num patamar em que a nossa vista não alcança, mas que todos nós, de alguma forma, colaboramos para isso, tá? Olha só, quando lá em João, Jesus responde para os judeus: não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses? A discussão ali é o seguinte: Jesus dizia que ele e o Pai eram um só, e que ele fazia a vontade do Pai, e que ele fazia a mesma coisa que o Pai estava fazendo e tal. E os judeus disseram o seguinte: isso é blasfêmia. Ele falou: mas peraí, isso aí está na sua lei, está lá em Salmos 82:6. Eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Vocês já ouviram essa frase que nós somos deuses? O que Deus faz? Cria, né? Deus cria. Deus cria a vida. Não é isso que os deuses do Olimpo faziam lá na Grécia Antiga? Criava a vida. Então, nós somos deuses, então nós somos seres capazes de criar, tá? O Espiritismo apresenta o homem como um co-criador, a quem Deus confia responsabilidades à medida que seu conhecimento e moralidade se aprimoram. Nós somos deuses e somos co-criadores. O que um co-criador faz? Cria, né? Ajuda na criação. Mas cria o quê? O que alguém pode criar? Esse daqui, o problema do ser, do destino e da dor, de Leon Denis, ele nos dá uma pista: que as potências da alma, a poderosa rede de forças e energias ocultas em nós, são identificados pela vontade, pela consciência, pelos pensamentos, pelo livre-arbítrio, pelo amor e pela dor. As potências da alma. Ou seja, nós somos uma usina que nós não temos conhecimento disso, e o que nós fazemos é totalmente inconsciente pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade. Nós falamos, e aqui é onde nós vamos entrar agora, nós falamos de crime ambiental, nós falamos que você não pode jogar sujeira na rua, que você deve limpar, que os rios devem estar limpos e tal. Tudo na matéria deve estar limpo, deve estar, mas
E a nossa mente? Nós não somos co-criadores? O que nós criamos? Né? Como nós criamos? Nós queremos a limpeza do mundo físico, mas a atmosfera mental do mundo não recebe de nós atenção nenhuma. Né? Então, olha, as potências da alma, a poderosa rede de forças. Nós vamos ver mais adiante aqui, nos domínios da mediunidade, olha, e aqui ele já começa a deixar mais claro para a gente a ideia de um ser, tá? Alguma coisa que tem algum movimento, que tem algum tipo de vida, né? Ânima, organizado por nosso espírito, aqui o pensamento da forma ao qual a vontade imprime movimento e direção. O que ele está falando aqui? Nós somos capazes de criar formas de vida, tá? Que a nossa vontade dá movimento e direção. Ou seja, nós somos pessoas que podemos criar através dos pensamentos, através da nossa mente, nós criamos vida no plano espiritual que se espalha no ar, que se espalha dentro da nossa casa. Nós temos uma casa limpinha, nós temos segurança inteira da nossa casa para ninguém entrar. Mas se pudéssemos olhar, o olhar espiritual, talvez a nossa casa esteja uma podridão só, tá? De energias ruins, mas não energias que a gente fala, de vida. Nós demos vida a seres no plano espiritual, e o combustível que nós damos para que elas se movimentem e cumpram o papel deletério dela, dos miasmas que eles chamavam aqui, que era o ar ruim, dentro dos nossos lares, com as nossas famílias, contaminando todo mundo que está lá dentro. Por quê? Porque não existe, às vezes, momentos de limpeza mental da casa. Nós não paramos para orar junto, para conversar junto, para fazer algo de crescimento juntos, né? Nós não limpamos essa casa. Pagamos para fazer limpeza em nossos lares, mas esse tipo de limpeza nós não podemos pagar. Não adianta chamar um médium para ir na tua casa e limpar a tua casa lá, porque ele pode tirar, sair com um espírito ou outro de lá, mas a sujeira somos cada um de nós, cada núcleo de família que tem que fazer essa limpeza de todo aquele agente que é, sim, causador de doenças. Por quê? Dominado pelo espírito, o hipotálamo, sede das nossas emoções. O que vai acontecer? Centro coronário, comunicação com o espírito, ataca o sistema frontal nosso, córtex frontal. Nós começamos a perder a razão. Tá? É por aí que vem as doenças. Nosso sistema imunológico impedido de agir pela descarga de cortisol na nossa organização. O espírito está dominando todo o nosso, o nervosismo que você tem, o medo que você tem, todas as coisas que surgem de cortisol em excesso, que é o hormônio do estresse. O que vai acontecer? Você vai ficar doente, porque no momento que você está segregando o cortisol no corpo, que está te preparando para luta ou fuga, o teu sistema imunológico ele está impedido de agir. Tá? Então, olha, a ideia de um ser organizado nos domínios da mediunidade de André Luiz, ou seja, é um ser. Aquilo que nós criamos transforma-se num ser. Tá? Olha só, Emmanuel, no livro Roteiro, capítulo 30, ele diz assim, o pensamento é o gerador de infracorpúsculos, tá? Ou de linhas de força no mundo subatômico, criador de correntes do bem ou mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. Nós formamos infracorpúsculos. O que é infracorpúsculos que Emmanuel fala? Isso aí não tem na medicina, por exemplo. Você não vai encontrar isso daqui, você vai encontrar corpúsculos. Ele fala em infracorpúsculos, aquele que não é possível ser visto,
pelos aparelhos que nós temos hoje, mas nós criamos esses seres com as nossas mentes, tá? Formações fluídicas, forças ideoplásticas, formas, pensamentos. Vocês já ouviram isso? Já ouviram nos livros de André Luiz? Isso tem bastante, né? Isso daí, ó, Kardec, André Luiz, Emmanuel, Ernesto Bozano e muitos outros aí já vêm nos alertando sobre essas formações fluídicas, tá? E aqui vem uma informação da Gênese, 1868, né? Kardec lá atrás já informando isso, olha. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem, que são as mãos para o homem. Ou seja, o nosso pensamento, ele está moldando, ele está construindo, ele está criando formas. Vocês já tiveram alguma experiência de um momento para o outro, assim, uma imagem aparece na cabeça, uma imagem ruim? Vocês já tiveram essa experiência de um rosto feio ou alguma coisa que aparece? Ou você está bem, assim, de repente, algo que não bate muito, sabe, uma ideia. O que é isso? Os espíritos atuando sobre os fluidos conseguem enviar mensagens através desses fluidos para o nosso cérebro, e a nossa organização capta, tá? E consegue enxergar aquilo. Eles falam assim: mas eu não sou o médium vidente. O médium vidente, ele não vê o espírito com esses olhos, porque se ele conseguisse ver com esses olhos, nós também veríamos. Ou seja, estaria o ser materializado, a imagem se forma dentro do seu sistema visual, tá? É por isso que ele é capaz. Ele pode estar vendo uma imagem aqui atrás, e pode descrever às vezes a imagem junto com uma pessoa, como o Chico fez tantas vezes, como o Divaldo também. Eu tenho certeza que vocês já tiveram essa oportunidade de ter contato com isso também, de médiuns dizerem isso para vocês. Então veja, esses fluidos é como a mão para os espíritos. Mas nós somos espíritos também, não somos? Nós somos espíritos encarnados. Ou seja, então nós temos capacidades. Por um lado, isso é uma informação que a Gênesis nos dá, muito importante. Porque se nós somos capazes de manipular fluidos, nós somos capazes de fazer coisas boas também com esses fluidos. Porque eles não estão aí para a gente criar essas larvas mentais, essas bactérias, esses protozoários, esses vírus mentais. Ela está aí para a gente fazer coisas boas também. Então quando, manipulando os fluidos, você pode desintegrar um tumor. Eu já contei aqui que nessa casa, meu pai foi operado de um tumor que estava na parede do intestino grosso, há quase 40 anos atrás. Um tumor que durante 7 meses não se conseguia, através da radioterapia, através da quimioterapia, reduzir ou exterminar. Ele mantinha o mesmo tamanho durante 7 meses. Marcado a cirurgia, numa segunda-feira para quarta-feira na outra semana, mas tinha que voltar na outra segunda para tirar as radiografias, o meu pai fez uma operação espiritual aqui no Fraternidade, na época, Lima, para quem conheceu o Lima aqui, Seu Francisco, né? Eu não vou falar mais nomes aqui, senão tem um monte de gente, né? Na segunda-feira, aquele tumor de 7 meses, na segunda-feira, tira-se a radiografia, o médico olha e havia um sinal em cima do intestino, da parede do intestino. Ele pergunta para o meu pai: cadê o tumor? E meu pai, na sua simplicidade, foi explicar que ele tinha feito uma cirurgia espiritual. O médico pegou e falou: vai, quimioterapia, radioterapia, vai lá. Não quis saber disso daí. Veja, nós não voltamos lá na idade, no século XVIII,
batendo no Ignaz, né? Porque ele achou a cura para aquelas mortes e eles não aceitaram aquilo, né? Pô, um tumor, ele acompanhou 7 meses ali e some de uma semana para outra sem nenhum corte externo. Muito bem, olha só, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma e uma coloração determinadas, mudam-lhes as propriedades, tá inanimado, torna animado. Como um químico muda os gases de outros corpos, combinando com certas leis. A grande oficina do laboratório espiritual. Ou seja, tudo está nos informando que nós criamos vida. A questão é, que tipo de vida eu crio? Tá? Eu saio para o trânsito aí, xingando todo mundo, espalhando, colaborando com a atmosfera pestilenta da cidade onde a gente mora, e reclamando que as pessoas não cuidam de uma praça, mas eu estou colaborando para que o ambiente nosso, né? Chego em casa, né? Vou discutir ali, não tenho momento de conversa, ou seja, eu levo a minha vida colaborando com aquilo que eu não sinto o fedor da atmosfera psíquica da cidade que eu moro, né? E a minha casa é o quê? É um foco de contaminação da cidade que eu moro. Então é justo, por exemplo, que as infecções fluídicas, elas iniciem um processo que depois a nossa organização de defesa, ela não é capaz de suprir e nós ficamos adoecidos. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. O medo, ele mata, tá? O medo mata. Nós tivemos uma pandemia de Covid-19. Nós não temos essas informações, mas um dia nós vamos saber. Quantas pessoas morreram pelo medo espalhado, em que o seu medo impossibilitou que o seu sistema imunológico reagisse ao vírus. Percebe que a contaminação da época era uma contaminação de disputas, pessoas brigando? Que formas de infecções de vida nós estávamos jogando na atmosfera psíquica da cidade, do estado, do país, do mundo de uma maneira geral? Ou seja, nós fomos vetores e fomos contaminantes do medo, né? Não estou falando que é todo mundo, tá? Mas assim, nós fomos vetores, somos catalisadores, fomos dispersores de vírus, de bactérias, de protozoários espirituais, da criação do medo. Porque os obsessores do mundo espiritual sabem habilmente manipular essas formas de pensamento, tá? Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção. Nós temos a intenção de nos vingarmos, por exemplo. Outras são produto de um pensamento inconsciente. A ideia vai sendo plantada na sua cabeça. Você muda de um estado de vibração mais elevado para baixando a sua vibração. Basta que o espírito pense em uma coisa para que ela se produza. Como basta para que modele uma área, né? Para que esta repercuta na atmosfera. Um toque de uma corda e ela repercutir na atmosfera. Tá? Então veja que isso nos dá 2 caminhos. Isso dá o caminho da consciência de que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. É por isso que numa obsessão não adianta um médium muito forte, né, ir lá para tirar o espírito. O problema não está em tirar o espírito, o problema está em eliminar o que causa aquele problema, que está dentro de cada um de nós. Não disseram que somos deuses? Né? Então, nós podemos fazer muitas coisas. O problema é que essas muitas coisas, elas não são feitas para que um processo de paz, por exemplo, um processo de harmonia, se instale. Nós estamos sempre competindo
coisas pequenas, existem competições. Nós gostamos de, um exemplo pequeno, até besta, né? Mas é uma linha de problema. Por exemplo, quando você discute com pessoas a questão do time de futebol dele, por exemplo, né? Você está lá, você está se vingando de uma situação, são situações pequenas, tá? Mas são situações que a tua vibração não permanece lá em cima. Ela vai abaixar ao ponto de causar problemas. Isso aqui nós temos na Gênesis, né? Muitos acometem os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, nós encarnados, empolgando-lhes a imaginação com formas mentais monstruosas, operando perturbações para classificar de infecção fluídica. Esse aqui está em Evolução em Dois Mundos. São essas imagens, são essas coisas que vão surgindo que começa a infecção. Se você não se cuidar, se você não se proteger, esse é o portão de entrada, tá? Para que o organismo físico seja dominado, tá? Então é importante que nós tenhamos essa visão e essa atenção. Orai e vigiai, não é isso que a gente tem, né? Orai, o que é orai? A gente ficar rezando o tempo inteiro. Vigiai, e aí eu ficar olhando para fora, da onde vem a burdoada? Não é lá fora. As observações não são fora. É lógico que nós temos que olhar o mundo externo, mas isso daí é uma informação que serve para nós. Orai e vigiai você. Você tem que cuidar da tua casa, né? Para não ser joguete ou ser alguém que vai espalhar os vírus. Nós lavamos a mão com álcool, né? Nós botamos máscara, nós fizemos um monte de coisa, e a nossa cabeça, espalhando uma série de coisas para que as pessoas tivessem o seu sistema imunológico retraído diante de um problema. Olha como nós somos espalhadores de infecções, né? Alguns, como ectoparasitas temporários, aqueles que estão fora, o carrapato, por exemplo, procedem à semelhança dos mosquitos e ácaros, absorvendo emanações. O espírito vem no perispírito e vai sugando as forças do perispírito, né? O nosso duplo etérico, o nosso tanque de combustível, né? Que quando baixa, nós vamos ficando mais melancólicos, nós vamos caindo, porque cansados, porque está faltando energia, né? Absorvendo emanações vitais dos encarnados, que com eles se harmonizam, com os espíritos que se harmonizam, tá? Se eu me harmonizo com aquele tipo de espírito, eu forneço outros, muitos endoparasitas. Aonde eles estão trabalhando? Na mente, tá? Eles estão fixados na mente, a se interar em pontos vulneráveis das suas vítimas, segregam sobre ela produtos filiados ao quimismo do espírito. Eu acho que eu já falei aqui uma vez que Chico perguntado na década de 80, 90, se nós conhecíamos tantos elementos químicos da tabela periódica. Hoje nós conhecemos 118, que é a tabela que... Você que é químico, né? Não. Quem que é químico aqui? Se eu estiver errado, eu corrijo. Mas é 118 que eu vi. É isso mesmo. 118. E ele perguntou, e em nosso lar, quantos elementos se conhecem? E o André Luiz disse para ele assim, em torno de 400 elementos químicos. Ou seja, elementos químicos que fazem coisas, né? Que nós usamos esses elementos químicos, né? Olha só, esse aqui é do livro Missionário. Fiquei estupefado. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros. Aluviões, uma enchente de corpúsculos negros a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Corpúsculos negros se movimentando. Não eram produtos do plano físico. Isso aqui ele está vendo o plano espiritual, tá? Que os médicos não viam. São bacilos psíquicos
da tortura sexual produzida pela sede febril dos prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não nos conhece. Na ausência de terminologia adequada, vamos chamar isso de larvas simplesmente. Larvas astrais, larvas, eu não sei o que. Vamos chamar isso para que vocês entendam de larvas. Ou seja, havia ali um tipo de vida, que ela seja temporária ou não, mas um tipo de vida que sobrevivia dos processos orgânicos e espirituais do espírito. Aquela vida colocada ali, ou feita, ou criada ali, estava sugando a vitalidade, né? Em grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, que o André, como médico, conhecia. Mas além deles divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas. Ou seja, mais um tipo de vida que a gente não vê e que está ali naquele ser que nós estamos tratando, né? Então existem outros mundos, outro tipo de vida que nós alimentamos para que elas permaneçam no nosso ambiente psíquico. Aí André pergunta se aquilo não era a espiroqueta de Chaldin. A espiroqueta de Chaldin é a bactéria da sífilis. E o Alexandre diz para ele: não, André, não é a espiroqueta de Chaldin, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos de tortura sexual, produzidos pela sede febril dos prazeres. O dicionário médico do mundo não conhece isso ainda, tá? Ainda não está, serão os nossos equipamentos que vão nos dar essa informação, tá? Agora, olha só que interessante, ó. O pecado entrou no mundo por meio de um homem e seu pecado trouxe consigo a morte. O mal entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva no jardim. Olha como nós damos explicações que Jesus morreu por nós estamos salvos, a gente não tem mais responsabilidade nenhuma, que não fomos nós que pecamos, foi o Adão, foi Eva, né? Isso já vem, olha as nossas explicações, sabe, coisas de milênios. Nós ainda estamos fazendo o quê? A mesma coisa que aqueles médicos fizeram com Ignaz, que o mataram, né? Embora ele provou que se lavasse a mão com cal e cloro, a condição de infecção iria diminuir. O que nós estamos fazendo? Tentando nos manter da forma que nós pensamos hoje, com as nossas verdades, com o medo danado da morte que se aproxima, né? Não conseguindo olhar para nós como espíritos, pegando uma série de coisas, de conhecimentos que não nos levam a nada, para fazer o quê? Para contaminar o mundo com a nossa sujeira, brigando para um mundo melhor no sentido climático, mas assim não tendo nenhum cuidado com o mundo psíquico, que a ciência vai revelar em breve para a gente. Por que eu estou falando isso? Porque no universo da física nós estamos avançando bastante. As partículas que estão chegando finais, a barreira entre partícula e ondas, nós estamos chegando, nós vamos fazer aquilo que talvez o Chico disse um dia. Nós vamos esbarrar no mundo espiritual através da ciência. Quando alguém estiver lá fazendo algum aparelho, alguma coisa, vai ouvir uma conversa e dessa conversa, mas de onde vocês estão falando? Eu estou falando de uma outra dimensão que a sua. Por quê? Não vai caber a religião, não vai caber as crenças fazerem isso, porque não adianta. Nós já tivemos isso com a própria lavagem de mãos que se mostrou eficaz, mas nós não aceitamos isso. Então vai ser pela ciência, quando for provado
que existem outros tipos de vida e que os espalhadores disso são as nossas mentes, aí nós vamos ter que mudar o nosso sistema. Então, se hoje nós sabemos disso, vamos tomar mais cuidado com a nossa mente. E vamos olhar também por um lado positivo. Se existe uma força tão grande em nós, que é capaz de criar doença, ela também é capaz de criar saúde. Saúde física, saúde mental, saúde familiar, saúde de um mundo melhor de todos aqueles que estão em nossa volta. Evitemos a infecção fluídica com o antibiótico do amor, do perdão, da compreensão e da capacidade bem aguçada de perceber as nuances que recebemos através da mente e daquilo que está à nossa volta. Vamos ser pessoas que, além de ajudar a limpeza do mundo, na ecologia material, a gente também limpe o mundo da atmosfera psíquica pestilenta que tentam implantar. Sejamos nós um ponto de luz que protege aqueles, tanto nós quanto aqueles que estão à nossa volta. Muita paz, muita luz para todos. Obrigado. Parabéns,